tudo bem com você? A palavra que eu tenho para você hoje é domine-se. Eu quero ler Provérbios 25:28, que diz: como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Cidade com muros derrubados é uma cidade desprotegida, vulnerável, fácil de ser atacada, fácil de ser conquistada. Assim é a pessoa que não consegue dominar-se. Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22. E só força de vontade, na grande maioria das vezes, não resolve. Nós precisamos sim ser cheios com o Espírito Santo. Como diz lá em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser controlado pelo Espírito, é ser dirigido, orientado pelo Espírito Santo, para a gente poder saber agir, para a gente também poder saber reagir do jeito certo, reagir no Espírito, e assim a gente conseguir nos dominar em momentos difíceis, nos dominar para não pecar, nos dominar para não comer, para não brigar, para não comprar em alguns momentos, nos dominar. Provérbios 29:11 fala assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então a gente precisa se dominar para não pecar. Lembra de Caim e Abel? A história de Caim e Abel? Quando ele mata Abel, é muito interessante o diálogo de Deus com Caim. No capítulo 4, no verso 7, olha o que Deus fala para Caim. Ele diz: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha só, o pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras versões diz: cabe a você dominá-lo. Então, quem domina o desejo, a vontade, o ímpeto do pecado somos nós. O espírito deve estar forte para dominar a carne. Isso é o que Paulo ensina para a gente lá em Gálatas 5. A gente precisa, Gálatas 5:16, viver no espírito, para a gente poder ter essa força para dominar o desejo do pecado, o ímpeto do pecado. Olha o que diz lá em Gálatas 5:16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí lá no 25, ele diz ainda: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então aqui está o segredo. O segredo é andar no Espírito. Ser cheio com o Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito constantemente. E o que é isso? É viver grudadinho em Jesus, a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Em João 15:4, ele fala o porquê que a gente tem que viver grudado em Jesus, que é a videira verdadeira. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então, para você conseguir dominar-se,
antes você precisa levantar os muros espirituais da sua vida. Lembrando ainda o texto que nós lemos lá no início de Provérbios 25, 28. Nós precisamos levantar os muros espirituais da nossa vida. A nossa vida não pode ter brechas, mas precisa ser forte em Deus. Para isso, a gente não pode ter pecado e andar no Espírito. A gente não pode ter brecha, porque as brechas, que são os pecados não confessos, não resolvidos, uma vida sem domínio próprio que leva ao pecado constantemente, esse tipo de brecha nos deixam presas fáceis, vulneráveis. E sabe, a gente precisa aprender a se dominar, né? Com muitas coisas que são ruins, mas tem muita coisa que a gente precisa de domínio que são boas. Nem sempre são coisas ruins, mas passam a ser ruins por falta de domínio, por falta de controle, né? Então, comida é uma coisa maravilhosa, mas pode se tornar prejudicial se a gente não se domina, né? É um exemplo clássico, né? Por quê? Porque a carne sempre quer mais e mais. Mas tem tantas coisas que nós precisamos ficar de olho para que não nos domine, sim, a gente tenha o controle. Não só comida, compras, a raiva, como extravasamos a raiva, as emoções, né? O sexo, que é uma coisa maravilhosa dentro do casamento, mas também sem controle, sem domínio, pode se tornar algo prejudicial na nossa vida, fora do casamento, né? Bebida, ciúme, inveja, são coisas ruins. Internet não é uma coisa ruim, mas pode se tornar, né? Os doramas da vida, quem gosta de assistir dorama como eu, é uma delícia. Mas se você também, minha avó dizia isso, tudo que é demais é veneno. E é esse o princípio, né? Os jogos puxam, porque normalmente a carne quer mais e mais. Aí é parecido com o que a Bíblia chama também de abismo, porque um abismo chama outro abismo. Então, se a carne sempre quer mais e mais, cabe a mim dominar, né? Eu que tenho que dominá-la, eu que tenho que domá-la pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Então, o meu Espírito, junto com o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, vai colocando a alma e o corpo nos seus devidos lugares, para exercer seus devidos papéis. Mas eu preciso estar cheia do Espírito Santo, controlada, dirigida, fortalecida pelo Espírito Santo para isso. Eu preciso viver no Espírito, eu preciso andar no Espírito, para que isso se torne uma realidade. Para muitas pessoas, o dominar-se, o domínio próprio, parece utopia. Mas deixa eu te dizer, não é. É uma realidade espiritual que o Senhor quer para você e para mim. Vamos nos encher do Espírito, vamos viver grudadas em Jesus, permanecer nele e vamos experimentar vitórias em todas as áreas da nossa vida. Então, domine-se. Um beijo grande. Eu sou a Bispa Rosana Fontes e se você gostou dessa mensagem, compartilhe.